Então, raciocínio e argumentação, né? Primeira coisa, né? O raciocínio. O que é o raciocínio? O raciocínio, vamos primeiro para a etimologia da palavra. Então, o raciocínio vem do latim, né? Ratio. Vou escrever aqui no chat. Ratio. Opa, não escreveu? Ratio. Né? Vem da palavra ratio, que a priori, né? Na etimologia mais primitiva dessa palavra ratio, da razão, né, do raciocínio, né, significava calcular. Então, raciocinando significa dizer calculando, né? Ratio, calcular, né, que significa, cujo termo primitivo, né, é calcular. Aí daí vem pensar, raciocinar, calcular. Portanto, temos aí o raciocínio, né? Esta é a questão do raciocínio, né? Calcular, pensar, né? Raciocinar, raciocinando, calculando. Essa é a questão primária etimológica da palavra. Mas o raciocínio, ele se divide em abstração, sistematização, estruturação silogística, tema da aula de ontem. Nos interessa a questão da estruturação silogística, não é? E, por final, uma operação dedutiva. Então, como se divide o raciocínio? Em 4 pontos. Primeiro ponto, abstração. Segundo ponto, sistematização. Terceiro ponto, estruturação silogística. E, por último, operação dedutiva. Na abstração, o que significa algo abstrato? Não é? O que significa abstrato? Os autores, né, a maioria fala em uma operação mental, né? Nós não falamos do raciocínio, da ratio, né, do cálculo, raciocinando, calculando. Então vamos falar de operação. Então a operação mental, o cálculo mental é um cálculo abstrato, né? Não é concreto, não é palpável, não é visível, é algo abstrato. Então essa abstração mental, intelectual, né, é uma operação quase que espiritual, a operação do espírito. Quando eu me refiro à operação do espírito, eu quero dizer que isso acontece no mundo das ideias, no mundo do idealismo, não da ideologia, do idealismo, né? Então eu tenho aí um raciocínio por abstração, né? E de acordo com a abstração, é o idealismo, é algo mental, né? São conexões mentais que eu faço para se ter um resultado. Mas nós vamos voltar nesse tema e com exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O raciocínio, portanto, opera em um plano espiritual, não é concreto. Em matemática tem um aparelho chamado, acho que ábaco. Acho que o termo é esse, ábaco, né? As bolinhas, para um lado, para o outro. Esse é um raciocínio concreto, né? Eu visualizo ali, faço as operações, faço as somas, né? Alguém já viu esse aparelho? Né? Então, é um plano de raciocínio calculando uma operação material. Eu calculo, se eu pego uma lousa com uma caneta, aqui o pincel, né? E faço as operações, né? 2 mais 2, né? É igual aí a 4. Mas por que é 4? Olha só, a primeira operação ela é mental. 2 mais 2 é 4. Mas por que é 4? Aí eu pego e desenho um palito, outro palito, 2 palitos, mais 2 palitos, 1, 2, 3, 4. Bom, agora eu tenho o concreto. Eu tenho, né? Eu saio da abstração mental e parto e vou em direção ao concreto. Pronto. Então, primeiro ponto, primeira fase, primeira forma de raciocinar, o raciocínio concreto. Segundo, sistematização. Ora, a sistematização pressupõe um sistema. E o que é o sistema? É um conjunto lógico, né? É um conjunto de ideias interligadas, né? O termo, né? Enfeixadas, né? Ou seja, num feixe, num sistema lógico, enfeixadas num sistema, formando um todo organizado. Se eu pego o Código Penal, dentro do Código Penal eu terei leis, né? Com penas, né? Com tipos penais, é um sistema penal. Se eu pego o Código Civil, eu tenho leis, eu tenho
questões da sociedade civil, portanto, teria um sistema civil. Raciocínio sistematizado, civil ou penal. Segunda forma de raciocínio. Raciocínio sistematizado. Raciocinar dentro do direito penal, raciocinar dentro do direito civil. Essas são formas de raciocínio. Ratio, calcular. Raciocinando, calculando. Né? Qual a operação? A operação abstrata. 2 mais 2. Né? Qual a operação? A operação de acordo com a lei que está no Código Penal, de acordo com o artigo tal, em abstrato. Mas o concreto é o fato. Como assim? Subtrair coisa alheia móvel. Pena, aí tem a pena, que é o artigo do furto, 155 do Código Penal. Raciocínio abstrato. Mas se eu tenho um caso que vai se adequar a esse tipo penal, a este caso vai ser um caso concreto, raciocínio concreto, que foge ao abstrato que está no Código Penal. Sistematização, Código Penal, né? Um conjunto de normas a serem seguidas pela sociedade dentro da sistematização do raciocínio sistêmico, né? Bom, terceira forma de raciocinar, né? Raciocinando, calculando, né? É a estrutura silogística. Acabei de falar no início, né? Falamos no início. As relações conhecidas constituem as premissas e a parte desconhecida é a conclusão. Vou repetir. Olha só, pessoal. Raciocínio com estrutura silogística. O que é o raciocínio com estrutura silogística? Falamos de raciocínio abstrato, raciocínio sistematizado, fáceis, né? Agora um pouquinho mais complicado. Raciocínio com estruturação silogística. Silogística da lógica aristotélica, da lógica argumentativa. Dentro dessa lógica aristotélica argumentativa, temos algo conhecido, algo maior, né? Temos algo conhecido, algo maior. Pode ser, né? Por enquanto eu estou falando em abstrato, depois eu vou descer aos fatos, ao concreto, dando um exemplo, né? Então, eu tenho que ter uma situação conhecida. Dentro dessa situação conhecida, que é o meu ponto de partida, eu vou ter diversas outras premissas ou situações menores para, ao final, chegarmos a uma conclusão por conta dessas premissas, por conta desses fatos, né? Qual é o fato? Eu falei na aula de ontem, né? Falei no método hipotético dedutivo sobre o flagrante de entorpecentes, né? Então, quais são as premissas menores? Olha só, estruturação silogística, que é do vídeo que nós acabamos de ver, não é? Para quem chegou um pouco mais cedo, que é trecho da aula de ontem, que é do método hipotético dedutivo, onde através de uma hipótese de flagrante de tráfico de entorpecentes ou de usuário de droga, eu verifico diversas premissas menores, mas qual é a premissa maior? O crime. Qual é o crime? Ou tráfico ou uso, mas eu não sei qual que é. Vamos somar as premissas, vamos verificar o que aconteceu neste fato, né? Então houve a apreensão, a perseguição, a evasão, acha um entorpecente, aí existem outros apetrechos relacionados ao entorpecente, não, mas existe um caderno, uma anotação que pode ser ou não de comércio, né? E aí, através dessas premissas menores, através desses pequenos fatos, né? Partindo da premissa maior de que pode ser um crime de tráfico ou de uso, eu vou juntar todas as menores para chegar a uma conclusão. Estrutura silogística. Anotaram? Estrutura silogística? As relações conhecidas constituem as premissas e a parte desconhecida é a conclusão. Esse é o conceito da terceira forma de raciocínio, a estrutura silogística. Eu vou juntar pequenos trechos para chegar a uma conclusão de acordo com aquilo que eu acho, talvez seja, talvez não seja, talvez seja tráfico, talvez seja uso, né? Eu volto nesse tema já já. Último ponto do raciocínio, operação dedutiva. Operação dedutiva, anotem aí a operação dedutiva, né? Parte
parte do antecedente, o ponto de partida é o antecedente, né, que é a parte conhecida, para o consequente, né, que é a parte desconhecida, né, gerando aí um conceito, a operação dedutiva. Qual é a operação dedutiva, doutores e doutores? Acabamos de falar do método hipotético dedutivo. O que é uma operação de raciocínio dedutiva? Ora, ele está parado na esquina, né? Eu tenho aí um ponto. São 3 horas da tarde, jaquetão de couro, né? Ou de nylon. Tem aí outro ponto. Ele avistou a viatura de polícia e saiu correndo. Opa, agora já me deu uma certa certeza nessa operação dedutiva. Perceberam a dedução? Estou deduzindo algo, não é? Estou partindo do antecedente, né? Algo conhecido, né? Que eu vejo, eu vejo, né? Para o consequente. Qual é a consequência disso, né? Algo desconhecido. O que eu desconheço que irei conhecer a partir desta operação de raciocínio dedutiva? O que vai acontecer? Vou deduzir que há um crime, um flagrante. Qual o flagrante? Ou o tráfico ou o uso, né? Que através da estruturação silogística, agora eu volto no conceito anterior, da operação silogística, através desta lógica, aí eu vou concluir se é tráfico ou se é uso. Então, portanto, essas são as 4 formas básicas, né, do raciocínio. Qual a importância do estudo do raciocínio dessas 4 operações de raciocínio? Abstração, sistematização, estruturação silogística e operação dedutiva. Como eu devo assimilar e o porquê eu devo reter esse conhecimento, esse conteúdo, e por que eu devo entender o raciocínio? Ora, porque a pesquisa jurídica, porque o trabalho jurídico, porque as petições jurídicas envolvem o raciocínio, porque o instrumento da linguagem humana envolve o raciocínio, o convencer envolve o raciocínio, o argumento, que nós vamos falar, tem como base o raciocínio. Portanto, o raciocínio, né, a ratio, né, etimologicamente falando, nos primórdios, a ratio, que significa calcular, né, raciocinando, né, calculando, então eu estou calculando. E quais são as operações, né? A operação espiritual da abstração, mas se for algo concreto, eu terei um outro tipo de operação que não é a abstração, né? Aí tem a sistematização, que é um conjunto de ideias que seguem um sistema lógico, né? A estruturação silogística, terceiro ponto, né? Uma lógica, né, que me levará a uma conclusão. E a operação dedutiva é essa questão que envolve premissas menores, né? E que na soma dessas premissas menores, né, eu deduzo algo, ou tráfico, ou uso, ou algo nesse sentido, né, dentro do exemplo que eu acabei de falar. Então é isso. Essas são as questões que envolvem basicamente o raciocínio, né? Bom, é isso. O que mais podemos falar sobre o raciocínio, né? Então, a monografia jurídica, né, ela também requer um raciocínio jurídico, requer um cálculo em cima do que vai se falar. Grafia escrita, um tema escrito com raciocínio, né? Qual é o raciocínio? Abstrato, sistemático, estruturação silogística ou operação dedutiva, ou todos esses 4 fatores envolvidos na pesquisa? É isso.